Convosco, meus irmãos. Vamos abrir a palavra, vamos aproveitar bastante essa oportunidade que o Senhor nos dá. Estamos aqui cantando, adorando. Se fizéssemos isso por mais 2 horas, nós já seríamos grandemente edificados, né? Porque o louvor atrai a presença do Senhor e a presença do Senhor acalma a nossa alma. Mas o Senhor quer falar conosco também através da palavra. Então, Colossenses capítulo 3, versos 20 e 21. E juntamente Efésios 6, de 1 ao 4, como fizemos na semana passada. Colossenses 3, 20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. E vós, pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Efésios 6, de 1 ao 4, mesmo assunto, mesmo autor. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e admoestação do Senhor. Amém? Ore antes de se assentar, peça ao Senhor que fale ao seu coração nesse momento. Pode começar. Aleluia. Poderoso Deus, poderoso Pai, maravilhoso Senhor. Eis aqui teu povo, Deus, fala conosco. Libera a tua palavra com unção, com revelação e com graça. Ó Deus, estamos aqui com corações humildes e quebrantados, diante do teu altar, da tua presença, da tua palavra. Trata conosco mais uma vez, Senhor. Abre o nosso entendimento, meu Deus, para as verdades abençoadoras da sua palavra, para a glória do teu nome, Senhor. Em nome de Jesus, glória a Deus, graças a Deus. Pode se acomodar no seu lugar, por favor. Só retomando do ponto onde nós paramos na semana passada, estamos falando sobre a ética cristã para a vida familiar. Então, nós começamos na semana passada a falar justamente disso que é o tópico agora do apóstolo Paulo, que é o relacionamento dentro da família, que envolve pais e filhos. Então, nós vamos recordar apenas o que enfatizamos na semana passada. Nós enfatizamos pelo menos 2 pontos, que este é um relacionamento importantíssimo na estrutura familiar. Até então, nós havíamos estudado o relacionamento primordial da família, que é o relacionamento conjugal. Mas existem outros relacionamentos dentro de uma família. Também existe o relacionamento dos pais com os filhos, existe o relacionamento de irmãos com irmãos. Então, nós vamos observando o que a palavra de Deus tem para dizer e entendendo que todo o conjunto da harmonia familiar depende do bom estruturamento de todos esses relacionamentos. Porque, às vezes, há um bom relacionamento conjugal entre marido e mulher, mas não há um bom relacionamento dos pais com os filhos, ou dos filhos com os pais, ou de irmão com irmão. Quer dizer, está tudo na mesma família. Se um relacionamento apenas estiver ajustado e os demais não, aquele que não estiver ajustado perturba os demais, desorienta os demais. Então, é fundamental que numa casa, numa família, todas as pessoas compreendam o seu papel, a importância da sua posição, que se a sua atitude dentro de casa não for de cooperação com a harmonia familiar, por causa de um só, a casa fica tumultuada. Por causa de um indivíduo só. E ele pode se sentir justificado no seu comportamento. Mas o fato é que, por causa de um só, uma família de 8, 10 pessoas que seja, fica tumultuada, atribulada, o ambiente perde aquela harmonia, aquela plenitude de paz, às vezes por causa de um indivíduo só, de uma pessoa só. E isso a gente precisa entender do que a palavra de Deus está tratando. Se nós enxergamos o fato de que a nossa família é uma bênção de Deus na nossa vida, nós também precisamos entender que toda a bênção que Deus nos dá, Ele nos responsabiliza por ela.
E nós somos responsáveis diante de Deus pelo trato que estamos tendo com a bênção que Ele nos deu. E é lógico que nós temos que identificar a família como uma bênção de Deus, porque de fato é. Por mais que às vezes sejam desgastantes os relacionamentos dentro de uma casa, mas a gente precisa daquela equipe, a gente faz parte dela, é a nossa equipe. Não adianta ficar enaltecendo a equipe do outro, a família do outro. Pode ser maravilhosa, mas é a do outro, não é a minha. Talvez eu ache a do outro tão maravilhosa porque eu não pertenço a ela. Se eu estivesse lá dia após dia, eu também veria os inconvenientes lá, os desajustes lá. Porque toda família tem os seus desajustes, tem os seus problemas. Só que, a partir do momento em que nós vamos estudar esse assunto na palavra do Senhor, nós vamos observar que Deus responsabiliza cada indivíduo dentro dessa casa, dentro dessa equipe familiar, pelo bom entendimento, entrosamento, pela harmonia dentro dessa casa. Por isso, depois de falar ao marido e depois de falar à esposa, o apóstolo Paulo vem falar aos filhos. E aquilo que ele requer dos filhos, obviamente, sendo um porta-voz do Senhor, porque ele fala inspirado pelo Espírito Santo, então ele diz que o Senhor requer dos filhos que eles, cooperando para a harmonia familiar, eles sejam obedientes aos seus pais. Então, foi o segundo ponto que nós abordamos na semana passada. Aquilo que a palavra de Deus requer dos filhos, automaticamente responsabiliza os pais para duas coisas: ensinar isso aos filhos e requerer isso dos filhos. Então, os filhos chegam na vida desse casal, bebês, crianças, eles vão aprender o que lhes for ensinado. Eles não vão aprender o que não lhes for ensinado. Ainda que eles aprendam o que lhes seja ensinado, por vezes eles se rebelarão em obedecer aquilo que foi ensinado. Por conta disso, a necessidade dos pais não apenas ensinarem, mas requererem, isso que é um direito dos pais, a obediência dos seus filhos. Isso, é claro, vai sendo apresentado em linguagens diferenciadas aos filhos, na medida que os filhos vão mudando de faixa etária. Porque eles não apenas mudam de faixa etária, eles também mudam, e muito, a sua personalidade, o seu comportamento. Eles são seres humanos em desenvolvimento. Então, eu não posso falar sobre obediência com um filho de 2 anos, 3 anos, 4 anos, e da mesma forma que eu falo com esse filho, eu falar com um filho de 14, de 15, 16. É filho também, me deve obediência também, mas a forma de me comunicar com ele tem que ser diferente. Tem que ser, não adianta eu ficar brava e dizer que ele tem que me respeitar e me obedecer do jeito como era quando pequenininho. Quando pequenininho eu dizia, senta, e ele sentava. E se ele não sentasse? O que você fazia? Confessa? Beliscão não, pelo amor de Deus, que isso é horrível. A criança era penalizada, eu espero que não de maneira violenta, porque você não tem fundamento bíblico para isso, mas a criança, desde pequenininha, ela precisa ser ensinada a obedecer aquele que está no comando. É o princípio da autoridade, que preserva a ordem no recinto, no ambiente, no grupo. Se não houver esse princípio de autoridade, não há ordem, há bagunça, há desordem, há anarquia. Então, quem é que ensina aos filhos a obediência? Os pais. E não apenas ensinam, como fazem questão disso. Não apenas ensinam e deixam que o filho decida se obedece ou não. Os pais ensinam e requerem. Então, na verdade, a primeira responsabilidade aqui é dada aos pais. Eles devem ensinar aquilo que Deus requer dos seus filhos. Então, muito bem. Aí a gente vai começar a pensar o que os pais vão querer que os filhos obedeçam. Exatamente o quê? Se a gente fosse fazer aqui uma pesquisazinha, o que mais nos irrita que os nossos filhos não obedeçam? A gente logo pensa o quê? Na bagunça que eles fazem, não é isso? Às vezes um comportamento assim, um comportamento diferente, tá, mas não é disso que eu quero falar. Do que exatamente a palavra de Deus está tratando? Quando ela pontua que os filhos devem obedecer aos pais, o que é que eu vou colocar para os meus filhos? Que a Bíblia requer que eles compreendam e eles obedeçam. Não são coisas para me agradar enquanto mãe deles. Não são coisas que vão me deixar feliz, que vão me satisfazer, porque não é o meu egoísmo que está
em pauta, não é a minha vontade que está em pauta. Qual que é a matéria, qual que é o conteúdo do que eu devo passar para o meu filho, para que então isso ele entenda e isso ele obedeça. Com o que, de fato, Deus está preocupado? Quando Ele me dá uma responsabilidade como essa, de gerar filhos e ser responsável pela formação do caráter deles, da conduta deles. Qual que é o foco de Deus, o objetivo de Deus? Então eu sento diante do Senhor e falo, antes de ser meu filho é teu, meu Pai. Então eu vou treinar esse indivíduo. Eu não vou treiná-lo para me agradar. Eu vou treiná-lo para agradar a quem? Primeiro a Deus, porque antes de ser meu, ele é de Deus. Porque quem que deu vida para ele? Porque eu não produzo vida. Só um é que gera vida, que produz vida. É Deus. Então os filhos que eu chamo de meus, na verdade, antes de serem meus, eles são do Senhor. Então eu tenho que ter essa preocupação. Eu vou, Deus, educar meus filhos, eu vou criar meus filhos, como diz a tua palavra, na doutrina e admoestação do Senhor. Não para que eles sejam, ou se enquadrem no padrão que vai me agradar meramente. Mas eu estou formando pessoas que Deus me confiou para que elas sejam cidadãos nessa terra, cuja conduta, cujo comportamento seja aprovado diante do Senhor. Então nós vamos começar a falar hoje, especificamente, o que a Bíblia requer que os pais ensinem aos filhos, para que então os filhos obedeçam. Primeiro ponto, nós vamos falar de 3 pontos específicos, mas primeiro ponto, nós devemos ensinar os nossos filhos uma matéria da máxima importância na vida de um ser humano e que vai definir o sucesso ou insucesso deles, nesta vida e na outra. Nós temos que ensinar os nossos filhos a honrar a Deus. Por favor, abre a palavra comigo. Deuteronômio capítulo 4, versos 9 e 10. Deuteronômio 4, versos 9 e 10. Olha a ordem que Deus dá para as famílias israelitas. Diz assim: tão somente guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma, não te esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto, não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus em Horebe, quando o Senhor me disse, ajunta-me esse povo, e os farei ouvir as minhas palavras, e aprendê-las-ão, para me temerem todos os dias que na terra viverem, e as ensinarão aos seus. Me parece clara essa orientação. Então o Senhor Deus vai requerer que os filhos obedeçam aos pais. Obedecer em quê, meu Deus? Então eu sou filho, eu tenho que obedecer meu pai e minha mãe. Obedecer em quê, Senhor? Conta para o meu pai e para a minha mãe o que é para eles me ensinarem, para que então eu obedeça. Primeiro assunto, primeira matéria dessa disciplina que vai ser ensinada aos filhos, as verdades a respeito de Deus. Por que eu vou focar nos ensinamentos espirituais para os meus filhos? Por que ao invés de estar tão preocupada em que ele esteja cuidando da arrumação do seu quarto, que ele tenha boas maneiras, ou que ele se dedique à sua formação secular, não que isso não tenha seu valor, não que isso não tenha sua importância, mas não foi o primeiro item que Deus mandou ensinar. Porque não é o mais importante. É mais importante que os nossos filhos sejam salvos do que os nossos filhos sejam doutores. Quem concorda comigo? Uma coisa não desqualifica a outra. É lógico que a palavra requer que os pais sejam os condutores dos seus filhos em todos os segmentos da sua vida. Mas a Bíblia parte das prioridades. Então o Senhor Deus está conversando com os pais em Israel e está dizendo para eles que eles devem ensinar seus filhos, e não apenas seus filhos, os filhos dos seus filhos, que são os seus netos.
Então não é para estragar neto, não é para fazer de neto brinquedo, não é para se divertir simplesmente com neto, por mais agradável que eu imagino que seja essa convivência. A palavra diz que se eu tive a graça de gerar filhos, e mais ainda, de ver e nascer os meus netos e com eles conviver, primeira obrigação que eu tenho para com esses filhos e para com esses netos, transmitir a eles a palavra do Senhor. Olha qual que é a ordem que Deus coloca. Está aberto aí? Capítulo 4, versículo 9 de Deuteronômio. Ele está falando primeiro com os pais. Ó, diz assim: tão somente cuida primeiro de quem? De você mesmo. Porque se eu vou ensinar os princípios da palavra de Deus para os meus filhos, por favor, olhe para mim só um segundo. Eu vou ensinar verbalmente, explicando os princípios da palavra de Deus, mas eu também vou ensinar de outra forma. Sendo exemplo, sendo o modelo daquilo que eu vou ensinar. Por isso o Senhor Deus coloca as coisas na ordem correta. Guarda-te a ti mesmo. O que você vai ensinar teus filhos a respeito da palavra de Deus, seja você mesmo a referência desse ensinamento. Viva o que você está ensinando. Se a gente for fazer uma pesquisa no meio cristão evangélico brasileiro, nós vamos ver um índice elevadíssimo de frustração de crentes com lideranças evangélicas. Qual que é a maior reclamação? Eles não são confiáveis. Grande maioria dos líderes evangélicos, eles não são modelo. Eles perderam o seu poder de referência. Eles não vivem o que eles pregam. Eu estou exagerando ou essa é uma ideia que predomina? Pois muito bem. Não posso me levantar aqui em defesa da classe, porque na totalidade não estamos, infelizmente, de fato, todos verdadeiramente comprometidos com o Evangelho. Embora isso não deveria produzir no povo de Deus tanta murmuração a respeito da classe ministerial, deveria, pelo contrário, levar esse povo evangélico a botar o joelho no chão e a boca no pó, para que o Senhor Deus restaure os altares nesse nosso imenso Brasil, porque nós temos muitos e grandes pregadores do Evangelho nesse lugar, que se estão vacilando em alguma coisa, ainda assim são homens levantados por Deus e podem ser quebrantados pelo Espírito Santo, restaurados, renovados e voltar a ser instrumento nas mãos do Senhor. Nós não deveríamos lidar com isso, com mera murmuração e tampação de pedra. Nós deveríamos lembrar como é que se resolve problemas nessa terra. Problemas nessa terra se resolve botando o joelho no chão, a boca no pó e entrando no Santo dos Santos. Infelizmente, a igreja dos dias de hoje acredita mais na murmuração do que na oração. Talvez por isso nós fiquemos tão emperrados, divulgando, propagando onde estão as falhas, os pontos fracos do povo de Deus na face da terra. E o que nós ganhamos com isso? Nós não ganhamos nada, nós prestamos um desserviço à obra do Senhor. Mas seguindo o nosso raciocínio, é tão fácil identificarmos isso, essa falta de lisura na conduta da liderança cristã evangélica no Brasil. É tão fácil nos revoltarmos com isso, é tão fácil nós sentarmos e ficarmos horas falando: nossa, lembra de pastor fulano, do pastor cicrano, era uma bênção, mas caiu. Você está vendo como é que está hoje? Você está vendo como é que está fazendo agora? E a gente fica ali horas e horas, malhando, aqueles que são os líderes das igrejas evangélicas no Brasil. E talvez nos deem motivo para isso mesmo. Mas antes de nós apontarmos o dedo para o cisco no olho do outro, nós deveríamos tirar a trave do nosso. Porque nós também somos líderes evangélicos dentro da nossa casa. Porque a primeira liderança espiritual que a família tem, ela está dentro de casa. E talvez dentro de casa, a nossa membresia particular tenha a nosso respeito a mesma visão de corrupção. Talvez diante da nossa membresia particular, que é a nossa prole, que é a nossa família, eles também estejam céticos, descrentes a respeito da sinceridade da nossa vida com Deus. Porque eles são as pessoas que testemunham como, de fato, nós caminhamos com Deus nessa vida. Se nós temos um nível, um calibre, uma qualidade de vida espiritual durante os cultos,
e outra totalmente diferente quando estamos dentro de casa. Então, quando o Senhor Deus vai falar com os pais, que são os primeiros mestres que um ser humano tem na vida, o Senhor Deus diz assim: a primeira e mais importante matéria que você vai ensinar para os seus filhos é a santa, perfeita e bendita palavra de Deus. É tua responsabilidade, você que gerou, você tem muitas responsabilidades com seus filhos. É da tua responsabilidade garantir a eles o sustento, garantir a eles a proteção, garantir a eles o vestuário, garantir a eles a educação e a saúde e todos os outros benefícios que um filho requer. Mas não se engane, diante do Todo-Poderoso, ainda que um pai dê tudo isso, com o máximo da abundância, se ele não der os princípios da vida com Deus, ele lhe faltou na coisa principal. Mas quando se dispuser a oferecer aos seus filhos essa informação, essa educação religiosa, que o liga, que o coloca em comunhão com o verdadeiro Deus, esse pai e essa mãe precisam entender do que se trata. Trata-se de, primeiro, guardar-se a si mesmo, porque esses filhos ouvirão, mas também enxergarão. Eles ouvirão quando seus pais sinalizarem o caminho, aonde eles devem seguir para viver uma vida digna, que honre a Deus nessa terra. Mas eles vão comparar o que eles ouvem com o que eles veem. Se os seus pais são os primeiros a viver aquilo que eles estão ensinando. Então, talvez nós hoje devamos nos quebrantar diante do Senhor, como desejaríamos que os pastores do Brasil se quebrantassem diante de Deus e retomassem a sua obrigação de serem líderes e modelo para o povo evangélico no Brasil. Que cada pai e cada mãe possamos nos colocar diante do Senhor e dizer: eu sei que é minha responsabilidade ser modelo para os meus filhos, como adorador, como servo quebrantado do Deus vivo e todo-poderoso. Que o Espírito de Deus trate conosco aqui nesta noite. Se nós já temos feito isso, que possamos entender que esse é um princípio que o Senhor Deus vai saber honrar na vida dos nossos filhos. Se nós somos para eles crentes autênticos, idôneos, talvez eles vão crescer nesse Brasil, vendo tantos maus exemplos de lideranças evangélicas que hoje estão de pé e amanhã tombam, que hoje são íntegros e amanhã se corrompem, mas eles vão sempre lembrar: não, eu tenho uma boa referência de servos de Deus, eu tenho dentro da minha casa, minha mãe sempre foi mulher de Deus de verdade, meu pai não era um falso, um hipócrita, meu pai foi um líder espiritual na minha vida, um servo de Deus de verdade. Então eles não vão tombar por causa dos exemplos ruins de terceiros, porque o exemplo mais próximo deles, o papai e a mamãe, serão exemplos pelos quais eles saberão: vale a pena seguir. Eu tenho exemplo de vida santa e reta diante do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, a orientação da palavra é primeiro para os pais. Guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma. Não te esqueça as coisas que os teus olhos têm visto, e não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber aos teus filhos e aos filhos dos teus filhos. O dia em que estiveste perante o Senhor teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: ajunta-me esse povo, e os farei ouvir as minhas palavras. E quando eles ouvirem, eles não simplesmente ouvirão, mas eles também aprendê-las-ão. Para que eles ouvirão e aprendê-las-ão? Para temerem todos os dias em que viverem na terra e as ensinarem aos teus filhos. Então, para que os pais vão à igreja? Para que os pais se reúnem para ouvir a palavra de Deus? Se reúnem para ouvir e para aprender. Qual que é a finalidade de ouvir e de aprender? Para que então eles vivam como quem teme ao Senhor. E dessa forma, vivendo como quem teme ao Senhor, eles terão o respaldo da reputação para chamar os seus filhos, sentar com eles, abrir com eles a santa palavra do Senhor e lhes ensinar quais são os princípios da vida com Deus. Por que será importante que eles aprendam a viver ou a conhecer os mandamentos do Senhor? Olha, no mundo de hoje, por favor, olhe para mim.
É importante que os nossos filhos aprendam muitas coisas, não é? A gente cria filhos hoje e às vezes dá até uma certa compaixão, porque eles nem têm tempo para ser criança, não têm tempo para desfrutar da idade que estão vivendo. Por quê? Num período do dia eles têm que fazer os seus estudos, da sua formação curricular normal. Mas no outro período, às vezes à tarde, ele tem que fazer um cursinho, porque a demanda é extrema. Os filhos já têm que ir associando a formação numa área com a formação em outra área. Quando nós, os pais desses meninos hoje, nós estudávamos, a cobrança não era tamanha assim. Se nós tivéssemos a conclusão do ensino médio, nós já conseguiríamos uma boa colocação no mercado de trabalho. Naquele tempo em que nós fomos juniores, nós fomos crianças, nós fomos adolescentes, se nós fechássemos a chamada 8ª série, nós já podíamos ser até professora. Se nós concluíssemos o 2º grau, nossa, a gente seria chamado pelas melhores empresas. Hoje os nossos filhos precisam de quê, no mínimo? De um diploma universitário. Garante tudo um diploma universitário? Também não. Também não. Eles ainda precisam ir andando, ir à frente, mais 2, mais 4 anos. E não é garantia também não. É para ver se consegue começar muito por baixo em alguma empresa por aí. Então, realmente, os dias de hoje, eles trazem uma cobrança tão grande na formação dos nossos filhos, para que eles tenham uma boa estrutura familiar lá na frente, financeira, profissional, que a gente fica atento o tempo todo nisso, e fica preparando oportunidades, conduzindo eles a oportunidades, para que eles tenham boa formação. E está certo, é nossa responsabilidade mesmo. Mas às vezes essa demanda, ela nos impressiona tanto, que a gente pensa que é só disso que eles precisam. Eles só precisam ser bons na química. Eles só precisam ser bons em matemática. Não, o que vai garantir eles é eles serem bons em outras matérias que houver por aí. O que vai garantir é que eles sejam bons, eles têm que ser provados, provocados, têm que fazer cursinho um atrás do outro para fechar a nota, para ser excelente na sua escola. Isso tudo é importante, mas não é só isso. Os nossos filhos precisam conhecer a verdade da palavra de Deus. Isso não é conversa de religiosos, meus irmãos. É simplesmente porque ai daquele que no mundo de hoje não conhecer a verdade. Ele está aberto a tudo quanto seja engano. Ele vai ser uma marionete nessa sociedade. Um filósofo da moda vai convencê-lo de uma coisa. Daqui a 2, 3 anos, outro filósofo vai estar em evidência. E então esse é que vai comandá-lo a partir desse momento. Quando ele estudar num determinado recinto escolar, o que predomina ali é uma visão. Então é aquela visão que vai monitorá-lo a partir daquele ponto. Quando ele mudar de segmento de ensino educacional, é outra visão que predomina. Então é aquela que vai dominá-lo. E assim vai ser a vida daqueles na face da terra hoje, que não tiverem conceitos muito claros de quais são os princípios de Deus para a vida humana na terra hoje. Quer ver? Isaías capítulo 5, versículo 20. Um texto que eu trago marcado na minha Bíblia e acho que todos nós deveríamos grifar na nossa. Isaías 5, 20. A palavra diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam de mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Do que está se tratando aqui? Se eu fosse trocar e expressar isso em palavras atuais, eu diria, sem sombra de dúvida, está se tratando aqui de uma coisa chamada, um conceito chamado hoje de relativismo. Olha o que o profeta está falando da parte do Senhor. Ai daquele que ao mal chama de bem, ao que é bom chama de mal, as trevas chama de luz, a luz chama de trevas, o amargo fala que é doce, o doce fala que é amargo. Do que a palavra está falando? Relativismo. Então o Senhor Deus sabe que na face da terra isso predomina. Mas o que é a primeira palavra nesse versículo? Qual que é a primeira palavra? Ai.
Ai, coitado daquele que não sabe a verdade, que não tem o discernimento. Coitado daquele que não tem opinião formada, correta, firme, definida. Coitado do ser humano na face da terra, que é um Maria vai com as outras, que não tem coragem ou não tem estrutura para definir seus próprios conceitos de certo, de errado, de santo, de profano. Esse indivíduo, ele vai estar aberto a tudo e a todas as possibilidades. E a sua consciência não lhe vai incomodar em nada, porque ele está aprendendo com a modernidade que aquilo que é verdade para você, é verdade. Se é verdade para você, é verdade. Se você se sente confortável acreditando que isso aqui é certo, para você passou a ser certo. Se você não perde o sono, não perde o sossego por estar praticando determinada coisa, é porque aquilo não te condena, está tudo bem. Ah, mas o outro está pegando o meu pé. É porque para o outro aquilo não serve, então ele não vai fazer. Mas tu se sente bem fazendo? Então manda ver. O que importa é que você se sinta bem. O árbitro é você mesmo. O árbitro é sua consciência. O árbitro é o seu bem-estar, é a sua sensação de estar confortável com isso. O que você está fazendo? O que você está vestindo? O que você está falando? O que você está pensando? O que você está assistindo? Tá, pega tudo isso e examina e vê se você se sente bem fazendo isso, usando isso, falando isso, pensando isso, assistindo isso. Você se sente bem? É, me sinto. Então é bom. Porque se fosse ruim, você estava se sentindo mal. Se você está se sentindo bem, é porque é bom. Ah, mas tem pessoas que me falam que é ruim, por exemplo, se meu pai e minha mãe me pegar falando isso. Já viu como é que são filhos que têm duas caras? Isso não existe muito, não. É raríssimo. É raríssimo. Mas às vezes você encontra, você dá a sorte e encontra. Um que na frente dos pais, o comportamento dele é um. Mas longe dos pais, transformação total. O que é isso? É justamente esse princípio, é justamente esse conceito que predomina na humanidade para favorecer o bem-estar do ser humano, enquanto ele se afunda no erro, enquanto ele se afunda e se compromete em posturas erradas. E aquilo que ele está plantando hoje, ele vai colher lá na frente. Mas hoje que ele está plantando, ele está achando delicioso, ele está achando maravilhoso. Ele está cercado por conceitos que dizem para ele que está tudo bem, está tudo bem. Lá na frente, quando ele for colher o que ele plantou agora, é que ele vai pensar, me enganaram. Disseram que não tinha problema. Se eu estava me sentindo confortável, eu podia continuar fazendo. Mas depois que passa 10, 20, 30 anos, a pessoa olha para si mesma e pensa, como assim? Como eu pude me enganar dessa maneira? Então a palavra de Deus está dizendo, não é assim que a coisa funciona na vida. O que é certo, e o que é errado, é errado. O que Jesus diria no Sermão do Monte? Seja o vosso falar, e o que passar disso? Procede do maligno, é confusão de mente. É confusão de mente. Então o que os pais ensinam para os filhos? Ensinam conceitos, que é a Bíblia Sagrada, que não são relativismos, são os princípios de Deus. A Bíblia nos diz dela mesma que ela é a santa e perfeita palavra de Deus. Aquilo que na Bíblia está revelado, que aos olhos de Deus é profano, não questione, é profano. Ah, mas é gostoso. Não é isso que está em questão. Está em questão a qualidade da coisa, não é o sabor dela. A Bíblia diz que é profano. Então, se a Bíblia diz que é porque é. Porque quem é o autor da Bíblia? O Deus Todo-Poderoso. E Ele não faz testes, experiências, Ele não se engana. O que Ele falou que não presta, não presta. O que Ele falou que não termina em bom caminho, não termina em bom caminho.
Salomão, escrevendo no livro de Provérbios, ele diz: há caminhos que aos olhos do homem são inofensivos. Olha a capacidade que o ser humano tem de se confundir, de se enganar. Há posturas, há escolhas, há condutas que o ser humano se sente absolutamente seguro com elas. Mas a palavra diz: o fim desses caminhos é a morte. E o desavisado, o inocente, o ingênuo, foi caminhando nesse caminho de morte. Alegre e satisfeito, feliz toda a vida, porque não enxerga um palmo à frente do seu nariz para discernir a periculosidade daquilo. Às vezes a pessoa pensa assim: não, mas todo mundo faz isso, gente. Mas isso é prova de que uma coisa seja útil, proveitosa e boa para a gente? O fato de estar todo mundo fazendo? Nos dias de hoje, é exatamente o contrário. Se está todo mundo fazendo, bota um pezinho atrás. Deve ter problema isso aí. Deve ter problema. Todo mundo adora isso aqui. Ah, é? Então, pezinho atrás. Porque o coração do homem é enganoso. O que o homem gosta? Gosta de coisa que agrada a carne. O que o ser humano gosta? De coisas que, na verdade, não nos aproximam de Deus, mas nos afastam dele. Então, o Senhor Deus está dizendo que os nossos filhos precisam aprender de Deus. Aprender o que de Deus, meu Pai? Aprender os preceitos da palavra do Senhor. Então, quem é que tem o ministério de ensino aqui na igreja? Quem são os professores aqui na igreja? Todos os pais deveriam ser professores de Bíblia dentro da nossa casa. Nós temos que ter princípios bem definidos na nossa mente, os ensinamentos, as referências. Quando nós vemos uma atitude incorreta do nosso filho, nós vamos corrigi-lo, nós vamos sentar com ele e nós vamos abrir a Bíblia diante dele. E nós vamos, se ele já está numa idadezinha que já lê, nós vamos pedir que ele leia para nós. O que ele está vendo ali? Está vendo que não sou apenas eu pontuando para ele que aquilo está errado, mas o Deus Todo-Poderoso deixou isso escrito nas Sagradas Escrituras. Esse é o nosso papel na vida dos nossos filhos. Eu estou muito preocupada em ensinar meus filhos para que eles sejam muito organizados e o quarto deles fique brilhando. Ótimo, se você conseguir, parabéns para você. Isso será muito bom na vida deles. Mas e o que adianta ensinar eles a ser extremamente organizados com as coisinhas deles, se a matéria principal nós não pararmos para ensinar? Primeira escola religiosa para os nossos filhos é a nossa casa. Qual o berço da formação espiritual? A família. O que é que eu preciso ensinar para os meus filhos? Os princípios da palavra de Deus. Ai daqueles que não discernem o certo do errado, que se confundem ao identificar o que é trevas, o que é luz. A palavra está dizendo: coitado desse, vai ser arrastado para onde os outros quiserem, as más companhias quiserem. E aí vai querer posar de coitadinho, mas foi fulano que me levou. Não, quem te levou foi a sua tolice, a sua imprudência, a sua falta de entendimento. Talvez nós, pais que estamos aqui, não tivemos o privilégio que os nossos filhos estão tendo, de serem criados por pais evangélicos que estudam a palavra de Deus. Não é? Às vezes a gente fala isso para eles. Quem dera se eu tivesse tido essa oportunidade que você teve. Nasceu de pais evangélicos. Desde bebezinho eu te levo para a igreja. Mas às vezes o privilégio é só esse, de ser um frequentador da igreja. O privilégio tinha que ser mais do que isso. Tinha que ser dentro de casa, ter um pai e uma mãe, conhecedores da palavra e que ensinam a palavra para os seus filhos. Ensinam falando e ensinam praticando a palavra. Não é pouca coisa o que Deus requer de nós, mas o produto final valerá a pena. Nós teremos uma família abençoada, estruturada, filhos que temerão ao Senhor e conhecerão os santos caminhos do Senhor. Às vezes, irmãos, aqui mesmo na igreja, a gente vê a criança e às vezes, eu não estou falando dos pequenininhos de colo, claro que não, mas às vezes você vê criança de 4, 5 anos, que lá já está na escola secular lá fora,
Mas aqui na igreja, a criança quer achar que ela está no parquinho do bairro, na pracinha do bairro. E ela não quer obedecer os professores lá em cima. E ela não quer obedecer. E ela não quer ficar quieta e escutar o que está sendo ensinado. E ela quer fazer daquilo ali o seu próprio pedacinho e aprontar à vontade. E quando as professoras não permitem, não admitem, sobe lá uma mãe nervosa. Nervosa, porque não pode mexer com as crias, não. Sobe lá ela nervosa, soltando fogo pelas ventas. A pobre da professora precisa de escolta para descer as escadas. É claro que eu estou exagerando. Mas isso deveria ser o ensinamento fundamental. Nós precisamos sempre voltar às nossas épocas de criança, porque quando nós íamos para a igreja, e nós não éramos um filho ou 2 filhos, nós éramos no mínimo meia dúzia de crianças em cada casa. E aí cada igreja tinha, essa é a carreira dos da Silva, essa é a carreira dos de Souza, essa é a fileira dos Oliveira. Porque precisava de uma carreira inteira para sentar a família, porque todos os casais tinham muitos filhos. E sabe o que esses filhos faziam durante o culto? Você acha que eles iam para uma salinha confortável, com mesinha redondinha, cadeirinha de plástico na alturinha deles, bastante giz de cera e papel chamex, para eles poderem rabiscar bastante depois de jogar fora? Você acha que era isso que tinha? Não, nós ficávamos sentadinhos o culto inteiro. Se algum diácono viesse nos chamar a atenção, isso era raríssimo de acontecer, nós só abaixávamos a cabeça, pedíamos perdão e nos comportávamos melhor. Jamais nós levantaríamos a voz contra um diácono, contra uma diaconisa. Jamais. Nossos pais podiam não saber muita coisa. A maioria deles mal sabia ensinar o seu próprio nome, de forma muito engarranchada. Mas eles sabiam nos ensinar a ter educação, a ter respeito dentro da casa do Senhor. E nos controlavam de tal maneira que nós crescemos entendendo que não é um espaço qualquer. É o lugar onde se ajunta o povo de Deus. E o Deus desse povo desce no meio desse povo. Então hoje, se nós nos sentirmos às vezes um pouco chateados, porque uma criança maiorzinha está perturbando o culto, a gente não pode falar não, senão aquele pai, aquela mãe bate o pé e fala, nunca mais volto aqui. A gente tem que deixar, tumultuar. Se não quiser ver a pessoa indo embora para nunca mais voltar. Ou então a gente fala assim, quer saber de uma coisa? Mais vale agradar a Deus do que agradar homens. Bagunça que isso aqui não vai virar não. Aí você chama atenção. Você leva nome de chata, de irritante, de impaciente. Mas vai fazer o quê? Você tem que escolher. Concorda da coisa virar bagunça? Ou então faz, conforme ensina a santa palavra do Senhor. Mas toda essa formação, a igreja entra com suporte para ajudar os pais. Mas a Bíblia diz que a responsabilidade primeira é da família, é dos pais. Então, irmãos, é uma coisa interessante, porque é um princípio que vai colocar diante dos pais um teste todo santo dia. No final das contas, papai e mamãe, o que é mais importante para você? Agradar a Deus ou agradar teus filhos? Porque às vezes nós vamos deixar passar e deixar que os nossos filhos vão crescendo e eles não vão entendendo a palavra de Deus ou vão criando atitudes e práticas dentro da nossa casa que estão fora da palavra. Aí nós vamos nos enquadrar na experiência do sacerdote Eli, que você deve conhecer a história, que ele mesmo estava agindo corretamente. Ele mesmo não era de forma nenhuma corrupto no seu exercício de sacerdócio. Dele mesmo, Deus não pontuou nenhum erro de conduta. Mas Deus falou, eu tenho uma coisa contra você, Eli. Teus filhos estão fazendo e acontecendo e tu faz vista grossa. Tu não requer deles a verdade e a fidelidade à palavra do Senhor. Lá dentro da sua casa, tu não está aprontando, mas teus filhos estão. E tu está sabendo e tu está permitindo. E eles já haviam sido criados por pais convertidos, porque ele era um sacerdote. E que quando teve seus filhos, desde pequeno os ensinou a palavra e a vontade do Senhor, mas deixou frouxo. Então é uma coisa que Deus vai requerer de nós. É lógico que, ainda que a gente ensine tudo da melhor forma, pode ser que a índole desse filho seja tão avessa à autoridade, seja uma índole tão perversa, tão corrupta, que mesmo sabendo o que é certo, conscientemente, ele escolhe o que é errado.
Mas aí esses pais dormem ainda que tristes, mas com a sua consciência tranquila. Porque sabem, está errando não é porque não sabe o que está errado, não. Está errando é porque ama o erro. É porque se compraz no erro. Aí já não é comigo. Meu papel como mãe, meu papel como pai é ensinar o que é certo e o que é errado. Não de acordo com os filósofos dessa vida, as mentes brilhantes e pensantes dessa humanidade, que mal sabiam, na verdade, dar rumo para suas próprias vidas. Mas o certo e errado conforme a santa e perfeita palavra do Senhor. Nosso papel é ensinar e ser o modelo. Que Deus abençoe, que esses filhos sejam prudentes, inteligentes e primem pelo que eles estiverem aprendendo na santa palavra de Deus. Porque se assim fizerem, como diz Paulo, se prolongarão os seus anos de vida na terra. O próprio Jesus, em João 5,39, ele fala da importância desse estudo, desse conhecimento da palavra. Ele diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, às vezes alguém vai dizer, mas isso que você leu está lá no Antigo Testamento. Pois aqui no Novo Testamento Jesus fala a mesma coisa. É nossa obrigação examinar as Escrituras. É conhecer esse livro sagrado. Isso é obrigação de pais para ensinar os seus filhos. Isso é obrigação dos filhos receber esse ensinamento. Receber essa transferência de ensinamento. E não bloquear, não resistir, não rejeitar. Porque não se trata de conceitos humanos. Se trata da palavra de Deus. Paulo escrevendo a Timóteo, 2 a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17. 2 Timóteo 3, 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Ela é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Para quê? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, se nós queremos ter condutas perfeitas em toda e qualquer situação, o nosso parâmetro é a palavra do Senhor. E essa é a nossa obrigação, aprender o que diz a palavra do Senhor. Eu preciso ver um outro texto com vocês, tá? De novo, lá em Deuteronômio, agora capítulo 6, versículo 5. Por que a palavra manda priorizar essa formação espiritual dentro de casa? Para definir aquilo que é certo e errado aos olhos de Deus. Agora, em Deuteronômio 6:5, nós vamos ver, para nutrir o amor e o temor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todas as tuas forças. Olhe para mim, por favor. Nós vamos ensinar os nossos filhos os princípios da palavra, o que é certo e o que é errado diante da palavra. Mas nós vamos ensinar mais uma coisa. Nós vamos ensinar nossos filhos a amar a Deus. E aí nós vamos ser modelo disso. Nós somos pais que amamos a Deus? Hein? Mas o que é amar a Deus? Amar a Deus é honrá-lo com a nossa maneira de viver, é pensar nele, é lembrar dele, é falar dele. Quando a gente ama uma pessoa, onde que ela está no nosso imaginário? O tempo todo na nossa cabeça, é ou não é? A gente pensa nela, a gente fala sobre ela, a gente está preocupado em agradá-la. Nós temos que ser modelo para os nossos filhos de amor a Deus. Você imagina o que são nossos filhos crescendo dentro de casa, e a gente dizendo, não, os seus pais são cristãos evangélicos, e nós estamos tentando te ensinar para você obedecer a palavra de Deus, mas nós não amamos a Deus, porque nos distanciamos dEle, porque não temos atitudes e práticas que nos aproximem dEle. Uma pessoa quando ama a outra, ela quer ficar longe ou quer ficar perto? E o que nos aproxima de Deus? Nossas práticas devocionais. Elas são práticas pessoais e particulares que nos aproximam de Deus, que nutrem esse relacionamento. Então nossos filhos precisam ver o quanto nós, os pais deles, amamos a Deus. Eles precisam conseguir ter uma noção disso. Tudo que nós fizermos para Deus, não façamos murmurando,
Porque isso dará uma informação ruim para os nossos filhos. Dirá para os nossos filhos que nós fazemos para aparecer, para agradar pastor, ou só por obrigação, mas não é isso que deve nos motivar. Quando nós recebermos nosso salário e nós vamos trazer o dízimo, que é a parte do Senhor, nós faremos isso para quê? Só para desincumbir a nossa consciência de uma obrigação? Para agradar e impressionar nosso pastor? Ou faremos isso como gesto de quem ama a Deus e reconhece que primeiro veio das mãos dele e por isso nós compartilhamos com ele, investindo na obra dele? Então, se é dessa forma, quando estivermos separando os nossos dinheiro para o dízimo, nós o faremos diante dos nossos filhos. Nossos filhos verão, nossos filhos testemunharão que quando nós entramos na nossa casa com o nosso salário mensal, nossa primeira e primordial providência é separar o que pertence ao Senhor. E mais, nós vamos pegar aquele monte de nota, diga amém. E nós vamos escolher as mais novinhas. Ah, mas Deus não está fazendo questão disso. Não é para Deus fazer questão, é para meus filhos verem que quando é para Deus, eu só quero se for o melhor. Coisas que precisam tocar o coração dos meus filhos. Quando eu estiver na minha casa, torrando meu arroz, lavando minha roupa, fazendo o que quer que seja, eu não estou cantarolando uma música porcaria qualquer. Eu estou adorando. Eu estou adorando. Eu não estou murmurando porque é muita roupa para lavar. Eu não estou murmurando porque é muita roupa para passar. Eu não estou reclamando porque a pia está transbordando. Enquanto trabalho com as mãos saudáveis e perfeitas que Deus me deu, eu exalto o nome do Senhor. Sabe, meus irmãos? Aleluia! Não tem coisa pior do que crente mal-humorado. Não tem coisa pior do que crente, obrigado, Leni, do que crente ingrato. Não tem coisa pior do que crente murmurador. E infelizmente é o que muitos filhos veem dentro de casa. O exemplo de crente que eles têm dentro de casa age dessa maneira. Murmura o tempo todo, está mal-humorado o tempo todo, reclama o tempo todo. Tudo que vai fazer para a igreja é reclamando. Todas as circunstâncias do dia a dia enfrenta com estresse, de forma explosiva, de forma mal-humorada, descontrolada. Não, esses filhos estão ouvindo uma coisa, mas vendo outra. Esses filhos precisam ver nos seus pais uma intimidade com Deus, um relacionamento de proximidade com Deus. Eles precisam ver nos seus pais a alegria de servir a Deus, o prazer de dedicar um momento em que para tudo dobra o seu joelho e vai falar com Deus. Filhos precisam chegar em casa e nos pegar de surpresa orando, nos pegar com os olhos inchados e perguntar: por que você estava chorando, mãe? Porque Deus me visitou no meu quarto, meu filho. Sabe, meu filho é tremendo lá na igreja, quando ele me visita na hora do culto, mas é a casa dele, o povo dele está todo lá. Mas aqui em casa é especial demais, porque quando ele vem aqui, ele vem só por minha causa. Não tinha ninguém aqui, você estava para a escola, teu irmão também, tua irmã também, teu pai também. Aí eu fui orar, me deu vontade de orar. Sabe por que me dá vontade de orar? Porque ele está com vontade de conversar comigo. Aí ele bota em mim vontade de orar. Aí parei tudo e fui para o meu quarto orar. E quando eu comecei a orar, mas foi tão gostoso. Foi tão gostoso, eu senti a presença dele, eu não queria parar, eu precisava parar, mas eu não queria parar. Deus me visitou aqui dentro da nossa casa. Nossos filhos precisam saber das nossas experiências com Deus. Mas isso não podem ser momentos que vão nos emocionar meramente. Tem que ser experiências que vão nos amansar, que vão nos tornar mais suaves no trato com os próprios filhos. Porque um contrassenso é uma discordância quando eu digo que amo a Deus, sinto a presença de Deus, recebo a presença de Deus, mas sou uma pessoa ríspida, sou uma pessoa grosseira ou violenta com meus filhos. Tem uma incoerência aí. Alguém já disse uma vez que quando uma pessoa de fato ama a Deus, até os cachorros da rua percebem isso.
Porque essa pessoa não é capaz de fazer mal para ninguém, nem para os cachorros da rua. Porque o que está nele é o Deus de amor. É um Deus que não faz mal a ninguém. É um Deus que só faz bem. Quanto mais esse crente ama a Deus, menos ele se envolve com a vida dos outros. Seus filhos estão dentro de casa e observam seus pais, eles não falam da vida dos outros. Seus pais não falam da vida dos outros, porque seus pais são crentes de verdade. Eles amam a Deus, e quem ama a Deus não aborrece a Deus, não invoca com a vida dos outros. Tem muita coisa que a gente ora e pede que Deus faça, mas não é papel de Deus, é nosso mesmo. E nós precisamos arregaçar as nossas mangas e fazermos, porque nós temos que conquistar o respeito e a admiração de uma geração. Os nossos filhos, eles têm que olhar para nós e ver: isso aí é que é ser crente. É isso, e crente não é chato não, gente. Crente não é chato não. Quem que é o nosso modelo de cristianismo? O próprio Cristo. E Cristo era uma pessoa chata? As pessoas, quando ele chegava, todo mundo saía correndo, porque ninguém aguentava. Era assim? Não, ele era meigo, ele era suave, ele era amável, ele tinha que falar coisas muito diretas, coisas muito profundas, que por si só já eram cortantes. Mas ele falava com tanto amor, ele ensinava de uma forma tão suave, que as pessoas simplesmente nem viam a hora passar, o tempo que ficavam ali perto dele. Às vezes nós, pais crentes, nós nos tornamos tão chatos, tão irritantemente chatos e desagradáveis. E não é isso que Deus faz com a gente. Deus tira a amargura de dentro de nós, não é? Porque a vida não é fácil. Se a gente for sentar com nossos filhos e contar o que já foi a nossa vida, e a gente quer que eles fiquem morrendo de dó de nós, e eles não vão ficar aí, estão certos. Porque quando nós contarmos as nossas mazelas vida fora, eles só vão pensar: não, mas você sobreviveu, aí você não está aí. Você superou, você não está aí. Então o que é para fazer? É para chorar ou é para celebrar? É para celebrar, porque pode ter sido terrível, mas passou. E você está aí. Melhor hoje do que era antes. Amém? Então aquilo que Deus tem feito por nós é a razão da nossa alegria e do nosso contentamento. Por isso a palavra de Deus diz que nós precisamos primar, por demonstrar dentro da nossa casa, por que a gente é crente, por que a gente se converteu a Cristo, o valor disso para nós, a importância disso para nós. Não é religião, é relacionamento. Nós temos um relacionamento com Deus. Amém, irmãos? E esse relacionamento satisfaz a nossa alma. E nossos filhos precisam ver essa lição de vida em nós. Nós vamos ensiná-los os princípios de Deus. Nós vamos ensiná-los a amar a Deus. E Apocalipse, por favor, capítulo 15. Do versículo 1 ao versículo 4. Apocalipse 15, do 1 ao 4. E olhei, e eis que estava o cordeiro... Desculpa, estou no 14. E vi outro grande e admirável sinal no céu. 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro, misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. Cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão, se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são... Por que razão nós precisamos ensinar os nossos filhos a formação espiritual? Por qual razão nossos filhos precisam estar interessados nessa matéria?
para que eles aprendam a temer ao Senhor. João, na ilha de Patmos, teve uma visão. E nessa visão ele viu pessoas que estavam chegando às mansões celestiais, provenientes da face da terra, de uma vida de muito sofrimento, de uma vida de restrições, de uma vida de provações, justamente por conta da sua fidelidade ao Cordeiro, justamente por conta de sua obediência aos princípios da palavra, justamente por conta do amor a Deus que sobrepujava qualquer outra coisa. Viveram na face da terra, excluídos, perseguidos, atribulados por muitas coisas, e quem olhasse para eles na terra teria deles pena e compaixão, os chamaria talvez de tolos, de ignorantes, mas eles teimosamente mantiveram a sua lealdade ao Cordeiro. Agora João os vê, não mais na terra atribulados, mas João os vê sendo recebidos nas mansões celestiais, e chegando lá, eles já chegam cantando ao Senhor. Chegam cantando e enaltecendo os juízos do Senhor, e dizendo: ó Rei das nações, quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome, Senhor? Como podem os sábios da terra se recusarem a enxergar que não há outro como tu? Que teria sido de mim se na face da terra eu fosse um sábio em tantas matérias, mas eu não soubesse a verdade de que só o Senhor é Deus, e de que as verdades da tua palavra são juízos justos e perfeitos. Então ele diz assim: quem não te temerá, Senhor? Quem pode ser o doido, o louco, o maluco nessa terra, que não sentirá temor para contigo? Respeito, reverência diante da tua beleza, da tua grandeza, da tua santidade. Eu preciso ensinar essa matéria para os meus filhos. Se tem que ter excelência da parte de quem ensina, também precisa ter excelência da parte de quem é ensinado. Eu espero que os meus filhos queiram aprender essas coisas. Eu preciso que os meus filhos estejam despertados para a importância dessas coisas. Porque não terei sucesso em ensiná-los se eles estiverem convictos de não querer aprender. Mas essa matéria é fundamental para a vida deles. Primeiro eles aprenderão que há certo e errado sim, os absolutos de Deus. Depois eles aprenderão que eles precisam amar a Deus, porque Deus é digno de ser amado. Porque Ele é bom, Ele é bom, Ele é bom, Ele é digno de ser amado. E agora eu ensinarei aos meus filhos: temam a Deus, meus filhos. O que significa isso? Significa, meus filhos, que mesmo depois de conhecer os mandamentos dele, o certo e o errado aos olhos dele, mesmo depois de definir na tua alma que você ama ele, haverão momentos, meus filhos, em que o estrago causado pela queda, que causou a tua corrupção, vai fazer com que você deseje coisas que são contrárias aos mandamentos do Senhor. Quando esses momentos vierem, meu filho, tenha temor ao Deus que você ama. Tenha temor ao Deus que você conhece. Ainda que a tua carne deseje muito aquilo, não siga e não abasteça a tua carne, tão somente porque temes a Deus. Ah, mas meu pai não está vendo, minha mãe não está vendo. Lembra que tu não tem apenas teu pai terreno, tua mãe terrena, filho. Filho meu, abre a mente para o que eu vou te falar. O Pai Celestial vê todas as coisas em toda a face da terra. Filho meu, o salmista já dizia: para onde me irei de ti? Onde me esconderei da tua face? Se eu quiser aprontar uma, nas mais altas nuvens meus pais não verão, mas os olhos do Altíssimo verão. Eu terei uma conduta diante dos meus pais, mas longe deles eu farei completamente diferente. Me liberarei geral, tem problema não.
Realmente tu não terás que enfrentar teus pais, porque inocentemente eles não saberão que aprontastes. Mas lembra de uma coisa, não é só eles. Há alguém mais alto do que eles, de cujos olhos nada está oculto. Então, filho meu, tema ao Senhor. Você quer saber, filho meu, qual que deve ser a tua máxima e mais importante demonstração de inteligência nessa vida? Não é fechar matéria e ser um aluno por excelência na mais exigente faculdade do planeta. A maior demonstração de inteligência, meu filho, de um ser humano nessa terra, é ter dentro de si o temor a Deus. Porque o temor para com Deus coloca freio em você, meu filho. O temor para com Deus coloca limite em você. O temor para com Deus será lei no teu coração, até que aquela tentação passe. Os momentos de loucura virão, meu filho. Ainda que você seja filho de servos de Deus, tenha sido instruído em lar evangélico, aprenda a amar a Deus, conheça os princípios do Senhor. Tu é um ser humano, meu filho. E o ser humano, vez por outra, quando não vez por sempre, é acometido de ondas de loucura, aonde a paixão domina todos os instintos do seu corpo. Ora por uma área pecaminosa, ora por outra área pecaminosa. E quando ele racionaliza essa paixão, então o ser humano reconhece e admite: eu não devo fazer, é errado fazer, eu sei que isso está errado, mas a paixão lhe consome. E esse momento é decisivo na tua vida, meu filho. Esse momento, ele é tão sério, tão severo, ele é tão importante, que ele determina até quantos anos tu vai viver nessa terra. Tem gente, meu filho, que morre antes da hora, sabe por quê? Porque se deixou arrastar por um momento de paixão como essa, e fez o que não deveria ter feito. Às vezes a paixão pelo dinheiro, às vezes a paixão pelo poder de adquirir coisas, e alguém veio lhe buzinar nos ouvidos, lá na empresa: fica tal coisa assim, fácil de pegar, me ajuda, eu te acoberto, tu me acoberta, ninguém precisa saber, ninguém vai saber. E aquela paixão pelo dinheiro, pelo poder de comprar coisas, que ele sabe que está errado, porque esse filho conhece a palavra, esse filho conhece os absolutos de Deus, esse filho ama a Deus, esse filho recebeu o bom ensinamento. Mas a paixão lhe domina e por vezes ele não resiste. E ele segue o seu mau companheiro, o seu mau amigo e faz o que não deveria fazer. A câmera registra, algum dispositivo registra e daí a pouco ele é confrontado, daí a pouco ele é fichado, daí a pouco ele está atrás das grades. A sua vida vira um inferno por causa de um momento de paixão, de loucura, de um desejo descontrolado por alguma coisa que a sua mente sabia que não devia fazer, mas a sua carne, com vontade própria, desejou tão cegamente aquilo, que ele foi após as suas paixões. Filho meu, tema ao Senhor. Quando essa fúria de paixão para o erro te tomar, não obedeça a tua carne. Entra num propósito, seja como um servo de verdade, dobre-se diante do teu Deus, o teu poderoso Deus, até que passe essa onda, vai ficar tudo bem, você vai resistir. Mas eu sou de Deus, por que eu senti essa vontade? Porque além de ser de Deus, você ainda é humano, então você está sujeito à tentação. Mas deixa eu te falar como é que se faz. Resista ao diabo, que ele é que vai sair de cena. Ele vai ter que sair de cena. Mas por que mecanismo eu terei força de resistir ao diabo? Pensa no teu Deus. Lembra quem ele é. Lembra que ele está vendo, ele está sabendo, ele está ouvindo. Chama por ele, busca a face dele, volte-se para ele. Qualquer pessoa, meu filho, pode parar antes de pecar. A vontade de pecar chegou, domina, forte, mas qualquer um pode parar antes de praticar o erro.
Qualquer um pode. Qualquer um de nós pode. Filho meu, tenha temor ao Senhor. Lembra do teu Deus. Lembra de que um dia tu estarás diante dEle. Um dia você prestará contas diante dEle. Irmãos, o nosso Deus só faz bem para nós. É verdade ou não é? Ele não nos faz mal, Ele só nos faz bem. E por que nos faz bem? Ele nos fala nãos. Nãos que às vezes não é o que a gente queria ouvir, mas sempre é o que nós precisamos ouvir. Último texto, eu preciso finalizar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo 6, do verso 9 ao 13. Primeiro aos Coríntios 6, versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar, não tem como, eu vou ler lá e vocês leem cá, porque agora eu tenho uma telinha ali também, não sei se vocês já viram, salvação da lavoura, vamos ler junto? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores. E tais fostes alguns de vós, mas fostes lavados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas as coisas convêm. Os alimentos são para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor. E o Senhor... Então, só da gente decorar esta listagem aí, existem tantas outras no Novo Testamento. A gente vai ver aí muitas práticas, dentre elas as práticas sexuais ilícitas. Mas veja bem que não são só as práticas sexuais ilícitas que estão nessa lista. No mesmo patamar estão outras coisas também. Coisas que o apóstolo Paulo está dizendo claramente. Está vendo a área onde o temor a Deus tem que prevalecer? Quando vier a vontade de fazer essas coisas, a vontade pode até vir, mas você precisa se lembrar de temer ao Senhor. Por isso você não seguirá esses instintos, você não executará esses desejos, eles vão passar. Deixa eu te dar uma boa notícia, isso vai passar. Sabe, quando a tentação vem, parece que você está cego de paixão naquilo que está te atraindo. Não deixe, isso é engano, isso é mentira do inferno. Isso vai passar. Resista hoje. Você vai quase que suar sangue, mas resista. Resista amanhã, também vai ser penoso. Do terceiro dia para frente, já não vai ser mais tão difícil resistir. Mas sabe como você resiste? Com propósito de jejum e de oração. Porque não adianta a pessoa virar e falar assim, eu estou sendo muito tentado a praticar determinado erro e eu não posso, e estou decidido que não vou praticar. Muito bem, a decisão é essa mesmo. Mas e a estratégia? Não basta só decidir, tem que ter uma estratégia. Eu estou muito tentado, por isso que eu parei de ir na igreja. Olha, que estratégia doida é essa? Eu estou muito tentado a fazer coisa que não presta, por isso que eu parei de orar, estou com vergonha de orar. Como assim? Agora que é o momento de orar. Eu estou muito tentado a fazer coisa errada, por isso que eu não estou jejuando mais. Não tem lógica isso, gente. Você tem que ter a decisão e tem que ter a estratégia. Então eu não posso marcar isso para você e você não pode marcar para mim. Porque eu não sei a hora que você está sendo tentado e você não sabe a hora que eu estou. Eu não sei em que área você está sendo tentado e você não sabe em que área eu estou. Mas o Espírito do Senhor sabe tudo sobre mim e sobre você. Pais e filhos,
conhecendo a palavra do Senhor, amando ao Senhor, temendo ao Senhor, colocando esse temor em prática. Ele coloca freio em nós. Ah, mas eu estou numa cegueira. A cegueira vai passar. Não abra mão da tua intimidade com Deus. Vamos nos levantar e nós vamos orar. Então hoje nós vimos qual que é a primeira área do que os pais precisam ensinar os filhos, e a Bíblia requer que os filhos obedeçam aos pais. Olhe para mim só por um instante. Então nós focamos hoje nesse que é o legado espiritual. Isso nós vamos ensinar. Isso nossos filhos vão ter prazer em aprender, porque a Bíblia requer que os filhos tenham boa vontade em aprender a palavra do Senhor. E juntos, pais e filhos, vão praticar o amor e o temor ao Senhor. Família abençoada não é sorte não. Não é sorte não. Família abençoada é isso aqui. É sujeitar-se ao modelo da palavra do Senhor. Feche os seus olhos e ore agora. Nós já vamos passar a palavra ao pastor Roberto, mas eu quero que você ore. Ore pela sua própria vida, sua própria vida. Não sei se você é pai, se você é mãe, se você é filho, se você é filha, mas eu sei que você faz parte de uma família. O seu comportamento, a sua atitude está sendo bênção ou não dentro da sua casa, no seio da sua família. Assume a sua responsabilidade. Peça graça, peça ajuda ao Senhor. O assunto é muito sério, irmãos. Nós temos que conversar com Deus sobre isso. Abre teu coração, seja sensível à presença dEle. Aleluia! Tu és poderoso, Senhor, para mover nossas vidas de uma tal maneira que todo o nosso ser esteja compreendendo e recebendo a Tua verdade, a Tua palavra. Em nome de Jesus eu te peço, amado Espírito Santo, fala ao coração de cada pai, de cada mãe, de cada marido, de cada esposa. Trata conosco, Senhor. Aleluia! Oh Deus, é a Tua palavra, Senhor. Tua palavra, Senhor, é como um martelo que esmiuça a penha. A Tua palavra, Senhor, é como fogo consumidor. Nós ouvimos nessa noite a Tua palavra, Deus. Então vem tratar nessa noite com cada pai, vem tratar com cada mãe, vem tratar com cada filho. Meu Deus, que essas famílias aqui representadas sejam abençoadas pelas Tuas mãos. Retira do meio dessas famílias todo espírito de rebelião, todo espírito de rebeldia. Meu Deus, o Senhor não deu filhos para perturbação. Os filhos que o Senhor nos deu são herança que o Senhor nos confiou. Então, meu Deus, quebra todo orgulho, quebra toda autossuficiência, quebra toda rebeldia. Faça, Senhor, da nossa família, oh meu Deus, um vaso de bênção nas Tuas mãos. Que na nossa casa, que na nossa família, o Senhor tenha liberdade para falar conosco, tratando, meu Deus, com cada membro dessa família, trazendo para dentro da nossa casa, meu Pai, acima de tudo, o temor à Tua palavra. Libera nessa noite, meu Deus, da Tua bênção sobre todos nós. Assim nós te pedimos, e no nome de Jesus, nós já te agradecemos. Amém.